António Correia está de regresso à política ativa, foram praticamente 10 anos de interregno, regressa novamente para se candidatar à liderança do PSD. E a questão é precisamente esta, porque este tempo todo ausente e agora este regresso? Em primeiro lugar, esclarecer o porquê da ausência. Em 2014 apresentei um projeto aos militantes, os militantes escolheram outro caminho e eu respeitei esse caminho. Portanto, fui um pouco por respeito aos militantes que aconteceu essa ausência. É cresce, e é bom dizê-lo, que eu tinha consciência que uma intervenção permanente, recorrente, como tinha ideias diferentes em relação a muitos dossiês, podia gerar desunião no partido, divisão e dificultaria a ação daqueles que estavam eleitos. E, portanto, o meu silêncio foi o meu serviço ao PSD durante Mas ao longo anos. deste tempo todo nunca foi convidado por Miguel Albuquerque para nada? Houve uma outra situação em que isso se poderia ter proporcionado, mas de facto não aconteceu, olhemos para a frente agora. Mas sobre isso também quero acrescentar o seguinte: eu considero-me hoje melhor político do que era há 10 anos. Comecei muito cedo, sempre interessado nos dossiês, estava dentro do mar e nem sempre se vê bem o mar quando se está dentro dele. Da montanha às vezes vê-se melhor e considero-me hoje um político mais capaz do que era há 10 anos. Portanto, e vem agora com o objetivo de certa forma, refundar, podemos usar esta expressão, o PSD? Sim, pode-se dizer. O PSD tem uma grande identificação na sociedade madeirense, ou a sociedade madeirense identifica-se com a social-democracia e com o histórico do PSD, mas vive um momento que transitoriamente a cúpula dirigente do PSD, não o PSD, mas a cúpula dirigente do PSD, está divorciada da sociedade e a sociedade dele. Por isso, não tem mais do que cerca de 30% dos votos, o que é manifestamente insuficiente para criar aquilo que é fundamental na região, que é uma solução que os madeirenses governativa. são, de certa forma, digamos, afastados do PSD, não se revêem no PSD, mas a verdade é que, por exemplo, nesta última eleição agora para a Assembleia da República, deram uma vitória clara aqui ao PSD na Madeira. É verdade, mas há duas notas que é importante. Primeiro, ou três. Primeiro, o excelente trabalho da equipa de candidatos liderada pelo Pedro Coelho. Em segundo lugar, o número de votos não é suficiente para criar maiorias de governação e criar estabilidade governativa na região. E, em terceiro lugar, houve 22 mil votos a mais e desses apenas cerca de 10% ou até menos foram para o PSD. Isto quer dizer que os novos votos, dos 90% dos 22 mil votos, tiveram opções diferentes da do PSD, o que revela que o PSD neste momento não consegue captar novos votantes e até está a perder alguns. E esse processo tem de ser estancado. O PSD precisa de alcançar novos votantes, alcançar novas camadas sociológicas e sociais da população e, neste momento, a atual liderança não se mostra capaz de fazer isso. Vive da herança de votos e de votantes. Quando nós precisamos, para dar estabilidade governativa à região, precisamos de ter mais votos e estancar esta hemorragia que tem acontecido. Apesar de tudo, foi uma vitória. Considera que esta vitória é mais de Pedro Coelho do que de Miguel Albuquerque? É uma vitória dos social-democratas e do seu núcleo de votantes e que teve como referência o seu candidato e a equipa de candidatos a quem deu os parabéns. Nesta altura, em termos de processo interno para as eleições, tem razões de caixa da forma como as coisas têm-se processado? Ou já está tudo esclarecido, porque numa determinada altura, de facto... Não está. Nós, desde o início, tivemos desde os prazos de candidatura claramente feitos para que não houvesse outras candidaturas. A questão das quotas que foi correr de uma maneira parcial. Depois alguma pressão de titulares de cargos públicos sobre os militantes e tudo isso está a gerar uma situação de desigualdade em termos de condições de concorrência, mas nós acreditamos que temos razão, acreditamos que as pessoas agirão em liberdade e de acordo com a sua consciência e no silêncio das urnas vão votar como querem e não como outros querem que eles votem. Chama a atenção ao lembro que estamos a comemorar os 50 anos do 25 de Abril e muito mal seria que uma votação no principal partido da região fosse condicionada e não fosse feita em liberdade. O senhor é um jardinista? Eu sou um político social-democrata que me identifico com o conjunto
global da obra feita sobre a direção do Dr. Alberto João Jardim, mas tenho ideias próprias, tenho projetos próprios e tenho a minha liberdade de pensamento e as minhas próprias convicções. Aliás, eu quero dizer o seguinte: o Dr. Alberto João Jardim respeita ainda mais quem tem ideias próprias e as vinca no lugar próprio. Eu tive o apoio do Dr. Alberto João Jardim e outros, se o tivessem, teriam agradecido muito, mas eu acredito que tive esse apoio precisamente porque era capaz de argumentar, apresentar ideias próprias, projetos próprios, e só isso é que faz ganhar a confiança dos outros. Que avaliação é que faz da governação de Miguel Albuquerque? Isto tendo em conta que tem-se falado muito, e houve um processo judicial, depois veio, enfim, levantar essa questão, que é a relação do governo regional, liderado por Miguel Albuquerque, com o poder económico. Que avaliação é que o senhor faz? O que eu posso dizer sobre isso é o seguinte: a governação tem coisas boas, mas também tem aspectos negativos. Mas a grande questão não é fazer o balanço da governação. A grande questão é olhar para a frente e ver quem dos dois está em melhores condições de conquistar eleitorado e ter melhores soluções para a Madeira. E nesta altura, eu não tenho nenhuma dúvida que a nossa candidatura está em melhores condições de captar mais eleitorado e dar uma vitória mais robusta ao PSD, que por sua vez criará condições para termos estabilidade governativa na Madeira, que é fundamental. E esta questão que lhe tinha colocado, da relação entre o poder político regional, que já não é de agora, que já vem do passado, na altura em que foi governante, inclusivamente, entre o poder político e o poder económico. O que eu posso dizer é como é que farei. E o que eu farei é regras iguais para todos, igualdade de oportunidades para todos e criar condições para que todos cumpram o seu papel. As empresas grandes são úteis à sociedade, as empresas pequenas também. E um dos meus propósitos é criar, digamos, uma classe média empresarial que nos últimos anos desapareceu da Madeira. Só temos muito grandes ou muito pequenos. Todos os pequenos devem crescer e em igualdade de oportunidades, o resto do mercado fará. Em relação ao futuro, se for eleito presidente do PSD, eleito, imaginemos, futuramente presidente do Governo Regional, qual é a sua política de alianças em relação a alguns entendimentos que possam ser necessários? Tem algumas vermelhas em relação a alguns partidos ou está disponível para estabelecer, enfim, pontos com qualquer um dos partidos do arco que eventualmente se ligados ao PSD? Eu acredito que se o PSD se reestruturar a fundo agora e eleger uma nova direção, liderada por mim, com as minhas equipas e contando com todos os quadros do PSD, que aliás tem mais oportunidades para permanecer se nós ganharmos, porque temos mais potencial para ganhar eleições na região e por isso todos terão uma perspectiva mais positiva. Mas eu acredito que poderemos ter uma maioria que permita governar com estabilidade sem ser necessário outros partidos. É essa a nossa grande aposta. E sobre isso quero só chamar a atenção, e peço desculpa, para o seguinte, é que o Dr. Miguel Albuquerque admite e até parece querer que tudo continua igual em cima do mesmo Parlamento. Eu não sei como é que isto se poderá fazer quando os partidos que potencialmente se poderiam aliar ao PSD já declararam que com ele não farão alianças e, portanto, a sua eleição no PSD significaria um beco sem saída para a governabilidade da região. E no seu caso, se for eleito para a liderança do PSD, não admite, por exemplo, governar com esta maioria? Não, eu quero um projeto novo, com novos protagonistas, com novas políticas, com novas atitudes. É impossível fazer isso sem uma consulta popular que permita dar uma legitimidade nova, mais forte e que, no fundo, vá alavancar as políticas que queremos implementar. No futuro, se ganhar o PSD, contará com Miguel Albuquerque para o seu projeto? Eu conto com todos, confesso que ainda não pensei nesse tema, esse tempo se saberá. Está disponível para debates? Eu estou e convido o Dr. Miguel Albuquerque. Já disse que não está disponível. Pois, mas eu lamento e acho que era muito útil e era democraticamente uma mais-valia se nós, de forma civilizada e democrática, trocássemos argumentos para que os militantes em consciência possam escolher duas coisas. Um presidente para o PSD, mas acima de tudo um bom candidato, um candidato vencedor para as eleições regionais
que se avizinham. Mais do que escolher um presidente para o PSD, os militantes vão escolher um candidato sobre o qual a sociedade como um todo se vai pronunciar, e entendemos que estamos na melhor posição, porque na sociedade como um todo, neste momento, temos capacidade de ir buscar mais votantes, mais votos e criar uma solução de estabilidade governativa para a região, porque a região está há largos meses a viver em contingência, em governos de gestão, e os empresários, as famílias, as associações precisam de estabilidade governativa, orçamentos que não foram aprovados e outras medidas de governação. Precisamos discutir mais governação do que governos e pessoas do governo. Manuel António, muito obrigado. Obrigado, Tomás. Obrigado.